PET, Plano de Ensino Tutorado de Biologia do segundo ano do ensino médio, volume 3, produzido pelas alunas Giovana Bonfim de Souza e eu, Natália Machado Torres Nunes Vieira, discentes pipidianas da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Aqui vamos trazer a respeito da semana 3. Você pode dar um pause para ler melhor. Eixo temático, tema, tópico, habilidades e conteúdos relacionados. Nessa videoaula vamos tratar sobre o sistema digestório. O sistema digestório é responsável pela digestão dos alimentos e pela absorção de nutrientes fundamentais para o corpo humano, bem como a eliminação de partículas não desejáveis para nós. Assim podemos crescer e realizar as nossas atividades. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse processo. Aqui temos o trato digestório inteiro, todo o sistema digestório. O trato digestório é um tubo oco que se estende da cavidade bucal ao ânus, sendo também chamado de canal alimentar ou trato gastrointestinal. As estruturas incluem boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, como podemos observar aqui na imagem. Durante o processo, o bolo alimentar sofre a influência de órgãos e enzimas que ajudam a extrair deles os nutrientes necessários. São eles o fígado, o pâncreas, a vesícula biliar, as glândulas salivares e os dentes. Os órgãos digestórios acessórios são os dentes, a língua, as glândulas salivares, como falamos, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Os dentes auxiliam no rompimento físico do alimento e a língua auxilia na mastigação e na deglutição. Então, também fazem parte do sistema digestório. Os demais nunca entram em contato direto com o alimento. Produzem ou armazenam secreções que passam para o tubo digestivo e auxiliam a decomposição química do alimento. Então, aqui nós temos, as funções do sistema digestório. Então, destina-se no aproveitamento pelo organismo, as substâncias estranhas ditas alimentares, que assegura a manutenção de seus processos vitais. Transformação mecânica e química das macro e micromoléculas alimentares ingeridas, proteínas, carboidratos, em moléculas de tamanhas formas adequadas para serem absorvidas pelas paredes do trato. Transporte de alimentos digeridos, a água e sais minerais da luz intestinal para as capilares sanguíneas da mucosa do intestino. E eliminação de resíduos alimentares não digeridos e não absorvidos, juntamente com restos de células descamadas da parte do trato gastrointestinal e substâncias secretadas na luz do intestino. Ou seja, aqui de uma forma mais resumida, a gente passa a comida passa pelo processo de mastigação, desintegração parcial dos alimentos, um processo mecânico e químico. Temos a deglutição, que é a condução dos alimentos através da faringe para o esôfago, a ingestão, introdução do alimento no estômago, a digestão propriamente dita, que é o desdobramento do alimento em moléculas mais simples, a absorção, que é a grande função, processo através do qual as partes digeridas são transportadas para os capilares através das paredes dos órgãos, e a excreção, que é a eliminação de substâncias não digeridas pelo gastrointestinal. Nesse slide eu trouxe um vídeo que eu peguei, eu assisti no Fantástico uma vez, eu me recordei e consegui achar no YouTube, que era um programa que o Drauzio Varela fazia no Fantástico. E eles trouxeram esse vídeo onde conseguiram filmar por dentro de um corpo humano real, uma microcâmera fazendo todo o caminho. Vou colocar para vocês, são cenas fortes, atenção, já aviso. A digestão começa pela boca. Os dentes trituram os alimentos, pequenas glândulas sobre a língua produzem saliva para começar a digeri-los.
A saliva também lubrifica os alimentos para facilitar o percurso de 12 horas que serão obrigados a fazer pelos 4 metros do intestino. Músculos que se contraem em ondas criam um movimento peristáltico que empurra o bolo alimentar para frente. As contrações são tão poderosas que conseguiríamos comer até de cabeça para baixo. Pela primeira vez, uma câmera permite filmar em alta definição a chegada no estômago. O estômago é um reservatório com paredes musculares que se contrai para transformar os alimentos em líquido, com a ajuda do suco gástrico, que é muito ácido. O ácido é tão corrosivo que as paredes internas do estômago precisam ser constantemente protegidas por uma camada de muco. Sem ele, surgem as úlceras. Cerca de 1 hora mais tarde, o estômago espreme a comida por uma passagem estreita, o piloro, que o separa do duodeno. O duodeno é a primeira porção dos 3,5 metros de alça que constituem o intestino fino, onde serão absorvidos os principais nutrientes. O primeiro passo é dado pelo pâncreas, ao produzir um suco que neutraliza o ácido do estômago. A bile do fígado transforma as gorduras em gotas pequenas. O interior das paredes intestinais possui milhões de projeções microscópicas chamadas vilus, que aumentam a superfície do intestino, facilitando a absorção. Depois de mais 1 hora e meia, o intestino já absorveu a maior parte dos nutrientes. O que sobra chega ao intestino grosso através da válvula iliocecal. Essa válvula impede que os alimentos voltem no sentido inverso. A principal função do intestino grosso é absorver água. O que sobra é uma mistura de restos alimentares, células mortas e bilhões de bactérias. As bactérias do intestino grosso, elas são importantes porque produzem as enzimas que quebram os carboidratos complexos que o intestino não conseguiu digerir. Finalmente, depois de 12 horas, o corpo elimina o que sobrou da refeição. Bom, são cenas fortes, né? Mas como é interessante ver todo o trabalho, como é magnífico o nosso corpo, né? A nossa máquina enquanto humanos. E a gente vê o quanto trabalho tem numa digestão, né? Quanto trabalho o nosso corpo faz e a gente deve valorizar também esse sistema, procurar ajudá-lo, né? Comendo umas coisas realmente saudáveis, pelo menos priorizando, né? E espero que tenham gostado, né? Espero que tisse a curiosidade também de vocês para pesquisar mais, procurar mais. A digestão começa pela E
E agradecemos a sua atenção, agradecemos o seu tempo e ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal.